Bem, prosseguindo, História da Igreja, estamos na lição 9, estamos estudando agora próximo do ano 359 da era cristã. Constantino, que foi aquele meio católico, meio pagão, ou católico pagão, os seus filhos começam a tender só para o catolicismo, e como católicos, a crença que havia entre os católicos era que eles estavam implantando o reino de Deus. Eusébio de Cesareia defende isso no seu livro História Eclesiástica. Eles estavam implantando o reino de Deus, então, para isso, eles deveriam usar força. Eles diziam que Constantino, ele teve aquela visão de Jesus, Jesus falou com ele, e a missão dele era implantar o reino de Deus aqui na Terra, e eles estariam fazendo isso. Então, no ano 359 da era cristã, tem uma coleção que ela de 10 volumes, o título dela é Os Crimes do Cristianismo. Mas, na verdade, o título dessa coleção ele está errado. O que ele faz? Ele conta a história do catolicismo e ele chama o catolicismo de cristianismo. Até nesse trecho, nesse texto que eu vou citar aqui da obra, ele fala que essa igreja católica ali no ano 359, tá ok? Cerca de 40 anos depois de Constantino, ela já persegue outros grupos cristãos, já persegue até pagãos. Então, se ela vê perseguindo outros cristãos, por que chamar essa igreja de cristianismo? Ele deveria chamar de catolicismo, que é o certo. O catolicismo vai defender a perseguição a outros. Então, eu coloquei um comentário aí para vocês, né? O número 9 do material didático, Campo de Extermínio Católico. Apresento agora um artigo baseado na obra História Criminosa do Cristianismo. Então, como eu disse, seria melhor a história do catolicismo. Ele conta a história do catolicismo. Ele diz: Esquitópolis é a atual cidade de Bet-Shean, na Jordânia, próximo na região de Canaã, né? O campo de extermínio de Esquitópolis foi um desejo do imperador católico Constanzo. Fala-se aqui naturalmente de Constanzo, filho de Constantino, que tinha aos seus pés o poder personificado por meio de um vasto aparato de polícia secreta, aplicando gratuitamente métodos de terror. E vocês verão que esses métodos de terror, eles incluem os cristãos anabatistas, tá bom? Ele prossegue. No ano 359 depois de Cristo, em Esquitópolis, abriu-se um processo contra os seguidores das antigas religiões que consultassem oráculos, ostentassem símbolos religiosos ou tivessem passeado por entre as tumbas durante a noite. Então, olha, ele dizia o seguinte: pessoas que continuam praticando o paganismo, eles agora estão proibidos. Por isso que eu falei, os filhos de Constantino, eles não serão tolerantes com o paganismo como Constantino era. Constantino disse que se converteu ao cristianismo, tal. Acabou que seus filhos foram criados no cristianismo, tá bom? E os seus filhos, então, foram criados nesse cristianismo católico. E nesse cristianismo católico eles estavam implantando o reino de Deus. Então eles tinham que perseguir, eles tinham que matar, né? Ou seja, na verdade, é o cumprimento do que o Apocalipse diz. Aquela religião estava assentada sob o sexto reino, que era o Império Romano. Aquela religião, estar assentada, significa que ela estava dominando, tá bom? E eles, então, acreditavam que estava agora o tipo de engano que falava era: nós estamos implantando o reino de Deus aqui na Terra. Bom, o texto prossegue. De modo que, para a tutela dessas investigações, o imperador confiou o cargo a Paulo, cognominado de Tartareus, que era conhecidíssimo pela sua habilidade em tirar proveito das torturas e dos sofrimentos alheios. Segundo Amiano, Constanzo inaugurou na Palestina um verdadeiro e categórico regime de terror. Das fontes, segundo nos consta, isoladamente literárias, do Dicionário de Antiguidades Clássicas,
que ele diz: esse Paolo parece ser originário da Espanha e talvez católico ariano, porque os católicos arianos eram rivais, né, dos católicos romanos e também de Anabatista. Né? Tinham entrado para a carreira política como perseguidor de quem fosse acusado de outras traições. O trabalho dele era perseguir, era torturar. E ele está sendo contratado pela Igreja Católica, pelos imperadores, porque essa religião católica diz para eles que eles estão implantando o reino de Deus. E eles estão obedecendo essa religião. E prossegue: parece-nos que entre as suas atividades estava de perseguição contra os cristãos donatistas na África. Lembre-se, uma pausa aqui para explicar a vocês. Donatistas eram anabatistas. Era um grupo que não aceitava o batismo de recém-nascido e teve um pastor lá chamado Donato, mas havia muitas igrejas que eles chamavam de donatistas, mas que na verdade eram igrejas cristãs fora da Igreja Católica. Nós veremos historiadores católicos que eles dizem que essa igreja lá na África teve um período que ela era maior que a Igreja Católica. Então o que a Igreja Católica vai fazer? Ela vai fazer uma perseguição ferrenha. E diz que em cerca de 350 anos ela extermina essa igreja. Nós sabemos que não é verdade. Ela nunca conseguiu exterminar as igrejas anabatistas. Por quê? Uma coisa que vocês precisam saber é o significado do batismo cristão. O nosso batismo, nós acreditamos que ele nunca foi interrompido. Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos para eles batizarem. Eles não foram batizados, mas eles começaram a batizar. Quem recebeu esse batismo válido quando adulto, após confessar pecado, ele pode batizar outro. A Igreja Católica, ela diz que ela conseguiu interromper esse batismo de adulto e teve um período na história que só havia batismo de recém-nascido. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Porque, na verdade, teria eliminado o verdadeiro batismo de Deus. Ok? E um dos grupos que manteve, tá bom, o batismo de adulto, rejeitando o batismo de recém-nascido, eram os donatistas. Então veja, a Igreja Católica, ela criou um campo de extermínio para matar esses anabatistas. A história, os historiadores católicos vão dizer, esse povo era muito perigoso, porque essa doutrina de não trazer os filhos fazia com que os filhos fossem para o purgatório, para o limbo. Esses homens eram maus. Esse era um grupo perigoso. É o que a Igreja Católica vai dizer na história. É o que a Igreja Católica vai dizer na história. Então aqui, esse é um documento da época, é um historiador alemão que está contando essa história desse campo de extermínio, e esse campo de extermínio ele foi usado contra os cristãos donatistas na África. É o que o autor diz. E lembrando, esses na verdade não eram donatistas, eram igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. A Igreja Católica chamava de anabatista, ou então dava o nome de alguém que se destacou naquele grupo. No caso, o pastor Donato. Tá bom? E prossegue. E os seguidores de um tal Silvano, que depois de ter combatido ao lado de Constanzo, enlameou-se em intrigas acerca de brigas e ciúmes de corte, né, entre as autoridades. E posteriormente difamado, ou seja, teriam difamado esse Silvano. Nós não sabemos quem é esse homem, ou seja, um homem está falando, um homem que vai ser morto pela Igreja Católica junto com os seus seguidores. E diz que ele foi difamado através de cartas falsas. E ele escreve: entendemos que os católicos sempre mantiveram essa conduta para difamar os adversários, para depois torturá-los e matá-los. Ele foi assassinado pelos sicários de Constanzo, chamados de Bracate e Cornuti. O imperador católico Constanzo estabeleceu que todos os amigos e admiradores de Silvano fossem submetidos à tortura. Ou seja, uma pausa aqui para explicar a vocês. Ele falou aqui de dois homens. Donato foi uma pessoa que foi conhecida porque ele desafiou Constantino, falou que era contra aqueles homens ficarem assentados no púlpito, porque eles adoraram o demônio, então eles tinham que ser provados antes de serem colocados como bispos novamente.
Mas Constantino, claro, era o imperador, falou que não. Donato continuou contra, ele exilou, proibiu Donato de pregar. A região que ele vivia, havia uma igreja cristã lá verdadeira, porque a igreja católica que está sendo criada, com certeza, não é a igreja verdadeira. A história comprova, a doutrina deles comprova, não é uma doutrina verdadeira, não é uma igreja verdadeira. Então aqui, olha, em 359, eles já estão perseguindo e torturando cristãos, como seriam os donatistas, e esse homem que nós não sabemos nem a doutrina que ele pregava. Quem era Silvano? Será que ele era um anabatista como Donato, que nós conhecemos na história da doutrina, que eles não aceitavam o batismo de recém-nascido? Qual a razão que ele está sendo morto? Bom, a história diz que a Igreja Católica fraudou cartas, fraudou documentos para poder incriminar, matar Silvano, os seguidores dele, porque ele tinha seguidores, ok? E todos aqueles também que fossem amigos ou admiradores. Se admirou a doutrina de Silvano, a Igreja Católica dizia que tinha que matar. Então é bem provável que nós estamos diante de quê? A Babilônia apocalíptica, que sem sombra de dúvida é a Igreja Católica. Eu aproveito sempre para citar aqui qual a desculpa que estão arranjando agora na história para dizer que a Igreja Católica não é a Babilônia apocalíptica. Estão dizendo que a Babilônia apocalíptica é Roma. Isso está errado, não tem chance de ser verdade, porque o Apocalipse diz que Roma é o sexto reino e ele é uma vítima dessa religião. Essa religião está assentada sobre Roma. Então não pode ser Roma. A Babilônia apocalíptica, porque fala de Babilônia, é a religião de Babel. É a religião que dominava o Império Romano. Ela, sem sombra de dúvida, está organizada na Igreja Católica. Isso não existe dúvida. Então, quando eu vejo essa instituição, com esse desejo de matar os cristãos diferentes, é a mesma religião que estava lá no Império Romano, dizendo que tem que matar esses crentes porque eles dizem que os nossos deuses não existem. Lembre-se, isso começou lá no ano 89. Os sacerdotes de Júpiter disseram para o imperador Domiciano: tem que matar esses crentes porque eles, lá no argumento era, eles dizem que Júpiter não existe. Quando essa religião foi organizada no Império Romano, agora ela diz que tem que matar esses grupos porque eles são hereges. Eles não batizam as crianças, não entregam as crianças para serem batizadas. Ok? Mas a religião é a mesma. E se Silvano está sendo perseguido por essa religião, o mais provável é que Silvano fosse um cristão correto. Então aqui nós temos o nome de dois grupos. E vai continuar dizendo outros, que a Igreja Católica persegue, e ela diz que serão, até cerca do ano 700, ela consegue exterminar todas. E que é muitos mesmo, tanto que você veja, são aí cerca de 400 anos de perseguição. E eu ainda digo que ela está errada, porque ela não conseguiu exterminar. Nós estamos aqui, nós somos cristãos verdadeiros que nunca passaram, saíram pelo batismo de recém-nascido. O batismo de adulto, como nós conhecemos hoje, ele sempre existiu. Se alguém pregar que em algum momento ele foi interrompido e só existia batismo de recém-nascido, isso é heresia. O batismo de adulto não pode ter sido interrompido. Seria a forma de invalidar o batismo cristão. Existe na história, nós veremos alguns homens que pregaram isso. Eles disseram: eu vou me autobatizar. Autobatizar não vale. Você tem que ter esse batismo, alguém que recebeu um batismo válido, quando adulto, seguindo assim até os apóstolos. Então, quando a Igreja Católica diz que no ano 700, no ano 800, ela conseguiu exterminar todas as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, isso é mentira, ela está errada. Não poderia, isso significaria que as portas do inferno prevaleceram contra a Igreja de Jesus, porque o batismo que nós temos hoje, ele é a confissão de fé que nasceu com Jesus dando autoridade aos apóstolos. Ele não pode ter sido interrompido na história. E uma coisa que está sendo pregada para a Assembleia de Deus é que ele teria sido interrompido na história. A Assembleia de Deus não pode cair nesse laço, porque se o batismo de recém-nascido em algum momento ele acabou na história, automaticamente nós estaríamos ligados à Igreja Católica.
alguém que saiu com o batismo da Igreja Católica teria se auto-batizado ou batizado alguém que começaria um batismo inválido, porque ele nunca recebeu o batismo válido, porque ele teria sido batizado quando criança. Então a Igreja Católica fala isso. Querem convencer os verdadeiros cristãos que isso é verdade, mas não cola não. Bom, o comentário prossegue. O processo contra os seguidores das antigas religiões para o consequente envio deles ao campo de extermínio de Esquitópolis foi uma farsa, ou seja, te mandar para o campo de extermínio já era um julgamento farsa, porque eles queriam, na verdade, era matar as pessoas. Ele prossegue. O legítimo juiz para tal procedimento foi destituído do cargo. Um tal de Hermogene foi arrastado com a ira dos católicos, porque tornou-se conhecido por suas consultas aos oráculos para a corte de Licine, que era a divindade, né? Mas principalmente porque amava passar parte dos dias no templo de Diké, que era a deusa da justiça, era a deusa romana da justiça. Então essa pessoa que continuou cultuando essa deusa romana, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser condenado a um campo de extermínio. Lembre-se, isso é ano 359 da era cristã. Não dá para acreditar que aquela igreja que era perseguida e resistia valentemente, apanhando, vinha um soldado com a espada e dizia: eu sou cristão, essa é a igreja verdadeira. Não dá para acreditar que ela mudou, né, do vinho para a água podre, porque o que surge depois é uma igreja perseguidora. Uma igreja que vai matar como ninguém matou na história da humanidade. Como alguém pode dizer que essa é a igreja de Jesus? Não dá, né? Bom, o comentário prossegue. No lugar dele foi escolhido o católico Modesto, um juiz de carreira, pau para toda a obra, entre aspas, ele escreve. Domiso Modesto da corte de Constanzo, e que, segundo as suas conveniências, mudava de religião. Um verdadeiro transformista. Católico debaixo de Constanzo, porém converte-se ao paganismo debaixo de Juliano. Juliano é um imperador que nós vamos estudar, que ele era pagão, ele voltou com o paganismo numa região do império, nós veremos depois. Okay? Então, quando ele foi trabalhar com esse imperador pagão, ele virou pagão. Então você vê, a pessoa que a Igreja Católica escolhe para julgar é um pagão, uma pessoa que não tinha nenhum compromisso nem com a doutrina católica. E prossegue. Depois da morte de Juliano, permitiu ser batizado por um católico ariano, que estava a serviço de Valente, outro católico ariano, perseguindo com ardor os católicos romanos, né? Entre os quais o padre da igreja Basílio. Com Basílio, depois, não lhe faltou manter as relações epistolares. Esse daqui, ou seja, é o católico do Oriente, católico ariano, perseguindo o católico romano. Ele prossegue. Todo esse transformismo proporcionou-lhe grandes riquezas, de maneira que iniciou a sua carreira como pobre, mas encerrou-a sendo um dos maiores proprietários de terra daquela época. Por quê? Porque o cristão que era capturado dessas igrejas anabatistas, além de morrer, ele perdia os bens. A pessoa que denunciava, o mesmo que acontecia no Império Romano, a Igreja Católica fazia. Ok? A pessoa que denunciava ou a que matava podia ficar. Ou esses bens vinham para a Igreja Católica. Então, e essa pessoa, ela recebia para poder julgar e executar esses hereges, como eles chamavam, né? Esses anabatistas e povos pagãos também. O artigo prossegue. Esse personagem não hesitou em fazer massacrar todos os seguidores das antigas religiões, pobres no campo de concentração de Esquitópolis. Nessa conformidade, massacrou-os inclusive por simples atos totalmente irrelevantes, pelo fato de alguns terem usado um símbolo religioso contra a malária, doença, né? Ao passo que poupou a vida de seguidores das antigas religiões, ricos ou nobres, porque, ou seja, os ricos ele deixava viver, mas os pobres ele matava. E nesse meio estão anabatistas, né? Aí prossegue o historiador.
Sempre na mesma zona, na Palestina, enfureceu-se Galo, primo de Constantino e fugitivo das carnificinas do ano 337. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Por quê? Vocês sabem que entre os imperadores é normal, quando eles assumiam o poder, eles mandar matar parentes concorrentes. Tá bom? Até a morte do primogênito de Constantino foi uma luta dessa. A segunda mulher dele queria que os seus filhos reinassem, né? Então ela teria inventado que o filho mais velho teria assediado ela. Constantino mandou matar o garoto. Depois se revoltou, mandou matar ela. Então isso era normal. O que os filhos de Constantino fizeram também? Mandou matar muitos dos parentes dele. Vai sobrar um chamado Juliano, que nós vamos estudar depois, que ele vai ser revoltadíssimo com os católicos, ok? Então, esse Galo, ele foi fugitivo dessa carnificina, em que eles, em 337, Constantino morreu, os filhos de Constantino falaram, vamos matar os concorrentes, porque tinha sempre gente querendo se levantar para tomar o império. Um que fugiu e conseguiu sobreviver foi Galo, né? E aí o comentário prossegue. Um católico bom que ameaçava continuamente Giuliano, exigindo que ele retornasse ao catolicismo. No ano 351 d.C., ano da sua investidura a César, transferiu as relíquias de Sambabila para o célebre santuário de Apolo, em Dânfine. Olha, em 351. Então veja, essa Sambabila, você pode pesquisar na internet, ela vai se tornar, era uma divindade, né, romana, e vai existir até basílica dedicada a essa divindade, São Basila, tá ok? E diz depois, né, prossegue, profanando os lugares de culto das antigas religiões. Para compreender-se como pôde ser construído o campo de extermínio de Esquitópolis, é necessário enquadrá-lo na ocupação do imperador católico Constanzo e na ocupação de destruição sistemática levada a cabo pelos católicos. O reinado de verídico terror, ou seja, algo pior do que eram os imperadores romanos. Os imperadores católicos junto com os papas, porque eles acreditam que eles estão implantando o reino de Deus. E eles têm que fazer isso, eles têm que matar. Esse engano vem de quem? Vem dessa religião da Babilônia. Agora preste atenção nesse parágrafo que vem agora no artigo. Ele diz, em 346 d.C., foi imposto por meio de um édito o fechamento imediato dos templos da cidade. E em 356, o fechamento de todos os templos, sem exceção. Ou seja, esse ano aqui, eles já falaram assim, não pode haver nenhum templo pagão, tá certo? Na cidade do Império Romano. E prossegue, desse modo, os homens malvados não poderiam mais praticar o mal, diziam os católicos. Essa era a justificação oficial pelos ataques que se iniciavam contra os edifícios de cultos pagãos, ou seja, estão destruindo os templos pagãos. Irmãos, além da questão doutrinária, por que é importante nós dizermos que nós não temos nenhuma ligação com a Igreja Católica? Porque a história, os historiadores, quando eles descrevem a história da Igreja Católica, eles descrevem a Igreja Católica como a pior instituição que existiu na história da humanidade. E aí eles descrevem o cristianismo como a pior instituição que existiu na história da humanidade. Eu não posso cometer esse crime. Se eu disser que aquilo era cristianismo, eu estou cometendo um grande crime contra o cristianismo. Então, quando você vê, infelizmente, muçulmanos revoltados com o cristianismo, é porque a Igreja Católica criou guerra santa contra eles. Tem, irmãos, a história de um protestante, que ele fez uma pregação, um protestante puritano da igreja puritana inglesa. Agora, na década de 69, é uma frase muito famosa. Ele disse, nada envergonhou mais a glória de Deus do que a história do seu povo, a igreja. Olha que frase horrível. Porque ele olhava para a história da Igreja Católica. Então, a história da Igreja Católica foi uma história que ela vai perverter os reis. Ela já está, nesse momento, dizendo para os reis que as almas deles estão nas mãos dela.
porque é ela que tira a alma deles do purgatório. E está dizendo para os reis que eles estão implantando o reino de Deus, que essa história que Jesus voltaria para implantar, isso estava errado. Eusébio de Cesareia, no seu livro História da Igreja, ele fala isso, ele nega essa doutrina. Ele condena aqueles que dizem que Jesus voltará para reinar na terra, porque eles acreditavam que eles estavam implantando o reino de Deus. O comentário prossegue. O imperador católico Constanzo havia decretado o confisco de bens e a morte para quem entrasse nos templos ou fizesse sacrifícios, enunciando que quem praticar esses crimes, a espada da vingança o abaterá. Constanzo foi o primeiro imperador que iniciou a perseguição de morte contra os seguidores das antigas religiões, e isso somente pelo fato de serem seguidores das antigas religiões, ou seja, não estavam criando nenhum problema para ele, né? Libânio escreve a respeito de Constanzo: herdou do seu pai a centelha do mal, e dessa centelha fez arder um grande incêndio, saqueando as riquezas dos deuses, destruindo os templos e ignorando os preceitos divinos. Aqueles que acreditavam nos deuses estão criticando ele, né? Bom, esse historiador alemão que escreveu essa obra, Karl-Heinz Dessler, ele prossegue. Em 358, o imperador ameaçou com punição de tortura também os homens do seu círculo, que desfrutavam de uma posição privilegiada nos casos de eles recorrerem a adivinhos ou a magos. Se o culpado negasse a pena a ser infligida, deveria ser particularmente cruel. De fato, a vítima era punida com um instrumento de tortura em forma de um cavalo de madeira, onde existiam garras de ferro que lhe rasgava as carnes do corpo. Os irmãos ouviram na pausa aqui para explicar isso. Significava inflicar garras de ferro no corpo, e como com um cavalo puxando uma coisa, aquilo ali arrancava partes do corpo das pessoas. Isso era aplicado a pagãos, nós veremos, a pagãos, a judeus, a anabatistas também. Tá bom? A donatistas, que eles chamavam, que eram anabatistas. E prossegue. Suplício e torturas que estavam de acordo com a ideia de fé do soberano, a mesma das numerosas gerações de católicos. A sinceridade das suas convicções religiosas escapa de qualquer dúvida. A fé católica para Constanzo não era uma fórmula vazia, mas era uma norma de vida que agredia não somente a esfera da moral e da religião, mas a totalidade da pessoa do imperador. Bom, eu sempre falo o seguinte: todas essas pessoas são vítimas dessa religião. Eles não percebem que eles estão sendo enganados. Constanzo, ele não sabe que ele está sendo enganado, até porque ele não é um religioso. Ele segue o que os sacerdotes dizem. E no caso, os sacerdotes que fundaram a Igreja Católica, eles infelizmente adoraram o demônio para não morrer. A história comprova isso. E pensa você participar num culto de possessão demoníaca. Aí acaba a perseguição e eles organizam a Igreja Católica com Constantino. A heresia básica que eles fundaram foi dizer que eles estavam implantando o reino de Deus. E aí o imperador tinha que seguir. Por isso que eu digo que o imperador era uma vítima da religião. Que o Apocalipse diz que estava assentada sobre Roma, ou seja, Roma era uma vítima. Roma continuava sendo uma vítima. E essa religião vai dominar os bárbaros também. Porque os bárbaros vão dominar o Império Romano, mas essa religião vai dominar os bárbaros, tanto que eles vão fundar um novo império, o Sacro Império Romano Germânico, que é o Império dos Bárbaros, liderado pelo Papa. O comentário prossegue. Os católicos ocuparam-se em violar altares e templos pagãos. Cirilo de Heliópolis, que é a cidade do Egito, torna-se famoso pelas suas destruições e pelo seu ódio. O sacerdote Marco, na Síria, fez com que fosse destruído um santuário. Depois disso, Juliano encolerizou-se. Juliano vai ser um imperador, depois que vai tentar retornar com o paganismo. Os católicos na Capadócia demoliram o templo de Zeus e de Apolo. Em Alexandria, no Egito, o católico Geórgios destrói um grande número de santuários. Olha, é claro que
eu, como cristão, eu sou contra também aqueles deuses pagãos. Mas não é assim que você liberta o pagão. Na verdade, para a história, isso aqui ficou um péssimo exemplo. Quando eu vou participar de debates na internet com grupos de ateus, eles falam, vocês, cristãos, vocês mataram mais do que Adolfo Hitler. Então eu explico para ele que eu, cristão, não. Quem fez aquilo foi o catolicismo. Então eu não posso dizer que aquilo era cristianismo, porque aí o ateu vai estar certo, até aquele protestante vai estar certo, a igreja foi o que mais envergonhou a glória de Deus. Não, isso está errado. A igreja, ela glorifica a Deus. A igreja estava sendo perseguida aqui. Para sobreviver a essa perseguição católica, veja, eles estão sendo levados para campos de extermínio. O comentário prossegue. Constantemente, os católicos roubavam as armas e uns se puseram contra os outros. Uma onda de ferozes destruições ergueu-se por ordens do imperador Constanzo, desencadeando-se por todo o império. Então, porque você veja que eu substituí cristão por católico, né? Nesse caso, você sabe quando nós colocamos colchete é porque eu estou inserindo um comentário meu. Nesse caso, talvez até deixasse cristão. Por quê? Ele está dizendo que cristão está perseguindo cristão. Na verdade, é católico perseguindo cristão. A história olha pensando que é cristianismo perseguindo o cristianismo, mas na verdade são os católicos perseguindo os cristãos. Então, lendo de novo o que ele escreveu, olha, constantemente, na escrita dele, eu vou ler a escrita dele, constantemente os cristãos roubavam as armas e uns se puseram contra os outros. Uma onda de ferozes destruições ergueu-se por ordem do imperador Constanzo, desencadeando-se por todo o império. O que ele está dizendo na verdade, ele chama de cristão perseguindo cristão, né? Mas na verdade esse catolicismo que está sendo organizado em Roma, ele está perseguindo os cristãos que normalmente eram anabatistas. Tanto que ele, nesse livro mesmo, ele já citou os donatistas, na linguagem da história, na verdade eram anabatistas, ok? Ele chama de donatistas. Então, a história ela tem que mudar esse ponto de vista. Não é dizer que o cristianismo estava matando, até porque fica ilógico, cristão matando cristão. Alguém ali não é cristão. Ou quem está sendo morto, quem está sendo torturado e morto, está tendo a sua pele rasgada por essas garras de ferro que ele está dizendo que os católicos usavam, ou os verdadeiros cristãos são os que estão matando. E aí não tem chance disso ser verdade, né? Não tem chance de dizer que esses que estão matando são os verdadeiros cristãos. Até pelas doutrinas que eu já falei para vocês, que eles já estão pregando nessa época. A doutrina do purgatório já era uma doutrina desse grupo. Essa igreja católica já pregava a doutrina do purgatório. É claro que os donatistas não. Esses que chamavam de donatistas, os anabatistas não. Os vários grupos de anabatistas que a igreja católica perseguiu na história, você não vai encontrar nenhum defendendo o purgatório, porque essa era uma doutrina pagã, ok?